seria muito importante, acho que, a gente também fazer uma análise geográfica no Estado sobre o mapa do déficit habitacional e do déficit de regularização fundiária, né? A gente sabe que aqui a Grande São Paulo inteira é um problema em relação a isso, e o ideal é que nós tivéssemos, talvez, unidades especializadas em toda a Grande São Paulo e certamente em todas as grandes cidades do Estado, em todos os grandes núcleos urbanos, para tratar desse assunto. Imagino que nesse momento agora de expansão a gente tem que vencer mesmo uma pauta que é a questão da especialização para a área civil. Tenho a impressão de que esse é um dos temas importantes para a gente avançar nesse momento. Civil, como fala, é civil e fazenda mesmo. Mas num horizonte um pouco mais distante, a gente vai ter que realmente discutir qual que é o modelo, qual que é a melhor forma de atuação para dar conta dessa demanda, que é uma demanda típica da defensoria, um problema absurdo. O relato do Bruno dá uma dimensão disso, e se a gente rodar São Paulo, a Grande São Paulo vai ter essa dimensão, que talvez seja a criação de unidades especializadas, talvez seja a priorização dentro da atuação civil dessa temática, mas de todo modo acho que é um momento importante. Parabenizo o núcleo pela construção da proposta. Eu sei quanto é difícil isso, a gente conseguir, para além da nossa demanda diária, olhar um pouco o horizonte e tentar traçar o que seria o ideal, e acho que a gente vai ter esse momento aqui no Conselho de pensar um pouquinho o que é a atuação nessa área específica. Em relação à questão da infância que o Fernando traz, o Davi trouxe esclarecimentos relativos à questão da infraestrutura. Todos aqui ansiamos a inauguração do novo prédio, da nova sede, mas enfim, às vezes é frustrante até para nós saber que não é só a locação que resolve todos os problemas. Às vezes a locação ela inaugura uma outra etapa que a gente tem que buscar infraestrutura de rede, ajustes, nesse caso aí o ar-condicionado, mas tenho certeza que a nossa atuação vai ser otimizada com a inauguração do novo prédio. Eu acredito que no começo de 2014 deve ser uma das primeiras pautas nossas. Espero que a gente consiga. Está funcionando já, só a inauguração mesmo. Em relação... não, sim. Não, estou falando da infância mesmo. Em relação à representação da quarta vara da infância, Fernanda, esse é um problema sério que eu tenho tratado já há alguns meses com os colegas da infância, em especial com a coordenadora da unidade e com a Comissão de Prerrogativas. Existe uma ordem de serviço da TAR de 2011 que consagra a nomeação de advogados particulares, sem indicação de critérios específicos, de 2 advogados, na verdade, para atuação nos processos em que há proposta de imposição de medida em meio aberto pelo Ministério Público. Então o juiz ele conseguiu criar uma solução criativa de redução da pauta dele, desviando os processos dos defensores que estão classificados na quarta vara. Esse é um problema bastante sério. A gente já teve no Tribunal de Justiça conversando com o coordenador da infância, o desembargador Malheiro Soares, tentando uma solução também razoável. Esses advogados já foram representados no Tribunal de Ética e Disciplina, e na verdade essa semana eu consegui finalizar a revisão de um pedido de providências, não é propriamente uma representação disciplinar ainda contra o juiz, um pedido de providências para o Conselho Superior da Magistratura para que ele revogue essa ordem de serviço. Hoje o Denis vai protocolar esse pedido de providências, e além disso existe a análise da questão disciplinar do próprio juiz e do membro do Ministério Público que atua nesse órgão jurisdicional. A primeira tem dialogado bastante com
uma punição de prerrogativas, no sentido de buscar uma atuação que, antes de punir ou representar uma sanção disciplinar para qualquer uma das pessoas que estão envolvidas nesse problema, tenha efetividade no sentido de que seja revogada essa ordem de serviço. Então a gente vai fazer essa tentativa, inclusive com um pedido de suspensão cautelar da ordem de serviço. E se isso não surtir efeito, certamente outras providências serão adotadas, como a representação contra o magistrado, a representação contra o Ministério Público e o acionamento do Conselho Nacional de Justiça. A situação é bastante complicada e, do ponto de vista jurídico, não se sustenta nem pelo esvaziamento do direito de defesa dos adolescentes, uma vez que o padrão de atuação do advogado é concordar com o Ministério Público, sem sequer ter contato com o adolescente e os familiares, nem tampouco do ponto de vista do modelo do organograma do sistema, que a defensoria ela é simplesmente alijada de parte dos processos da vara por um critério de conveniência do juiz. Esse, de fato, o meu desassossego há algum tempinho e acho que a ser encaminhado da melhor forma e bem dialogado tanto com os colegas da infância como com a Comissão de Comunicação. Quero ainda dizer em relação à fala do Luiz Gustavo, que na verdade eu não teria segurança para te dizer com certeza se cada telefonema, cada acesso demandará um telefonema, ou se o aplicativo, parece que é um aplicativo, ele permite o acionamento e o desbloqueio. Só para historiar um pouco a questão do acesso ao InfoSeg, a Rosier, que é a nossa assessora lá da Defensoria Geral, ela, por ter trabalhado na Senasp, ela na verdade abriu uma vereda para nós conseguirmos o acesso ao InfoSeg e a gente firmou um termo de cooperação com a Secretaria Nacional de Segurança Pública para ter acesso ao InfoSeg. Essa ferramenta se mostrou extremamente útil. Eu, na minha atividade fina, um pouco no júri, passei a ficar dependente da utilização desse recurso. Recentemente, em razão até de uma matéria vinculada no Fantástico, que havia venda de acesso, de senha ao InfoSeg, houve uma mudança no protocolo de segurança do acesso ao sistema. Eu olho que vi a matéria e falei, isso aqui vai trazer problema para a gente. E em 2 semanas eles criaram um novo protocolo de segurança que exige um recadastramento. A gente ainda está com essa pendência lá. No meio da conferência temos que fazer o recadastramento de todos os colegas, mais de 200 que estavam cadastrados no InfoSeg, e também de adesão a um novo sistema de segurança. O que eles querem? Na verdade, é responsabilizar o usuário individualmente a cada acesso. Então, é uma dificuldade, é um problema mesmo a questão de você ter que acionar e ter o número autenticador mandado pelo seu telefone. Eu só tenho dúvida, Luiz, eu consigo tirar essa dúvida com você, ou com o Bressani já, se a gente tem que efetuar uma ligação. Eu tenho certeza que não seria razoável que a gente tivesse que efetuar uma ligação para Brasília, para cada casa. Mas eu acho que tem um número autenticador que chega no seu celular. E o celular tem que ser o da pessoa, justamente porque a ideia da Senasp é você ter essa responsabilização pessoal por cada acesso. Parece que tem que ser celular, né? Então, a gente discutiu um pouco isso até... Pode ser fixo ou não, o manual de segurança do InfoSeg fala que é o celular. Justamente, PABX não pode. A gente discutiu isso até porque na Barra Funda, por exemplo, a gente tem um problema de sinal. O pessoal que está lá na VEC tem uma dificuldade enorme. Não, consegue. Porque não tem sinal lá embaixo, né? Não pega. E aí falamos, não, mas não dá. Então vamos construir, que mandem pelo telefone. Não pode. Então é aquilo, é ruim, mas é melhor do que não ter o acesso. Né? A alternativa que nós teríamos
em relação ao protocolo de segurança que foi definido pelo administrador do sistema, que é o Ministério da Justiça, exige o cadastramento de telefones celulares. Então não é a melhor solução, a gente está pensando, está analisando, a gente pensou até, bom, então vamos colocar o telefone fixo nas situações em que não tem sinal. Telefone vermelho, mas nesse momento a gente ainda não conseguiu construir nada diferente daquela regra geral que o Ministério traz. Acho que com a normalização e o recadastramento a gente pode também estar analisando as situações específicas para conseguir contornar ou minimizar o transtorno dessa mudança do protocolo. Agora é aquilo, nós somos usuários de um sistema que não administramos e para ter acesso a esses dados, a gente acaba tendo que se submeter. A gente inclusive conseguiu, acho que eu noticiei aqui no Conselho, a ideia do Ministério da Justiça é que nós pedíssemos o nosso cadastramento e a administração das nossas contas à Secretaria de Segurança Pública, porque eles são, na ponta, nas unidades da Federação, os órgãos que se relacionam com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E a gente foi até a secretária, a Regina Mink, falando, secretária, não há a menor lógica da Defensoria, como órgão autônomo, submeter suas contas à Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo, e a gente conseguiu já tirar as nossas contas dessa lógica. Existe na Senasp uma relação direta com a Defensoria de São Paulo, que, aliás, é a única defensoria do país que tem acesso ao processo. Mas é importante a gente estar trazendo esse ponto aqui para, quem sabe, com o recadastramento, a gente conseguir mapear os problemas específicos e melhorar, Renato, esse acesso. nessa oportunidade de recadastramento, vai ser possível o cadastramento de novos defensores? Sim, a gente tem cadastrado outros defensores e na linha do que o Davi, já enquanto primeiro sub fazia, a gente tem um critério bastante flexível e permissivo de acesso. Os colegas do CIVA, o criminal, basta que o colega manifeste essa vontade. É um trabalhinho um pouco burocrático o cadastramento a primeira vez, mas depois que você se cadastra, você vê que é uma ferramenta que ajuda bastante na atividade feita. Muito rapidamente, complementando o que a Márcia e o Davi trouxeram na abertura da sessão, eu queria registrar aqui que a Defensora Pública Geral, a Daniela, recebeu a medalha do Tribunal de Justiça na semana. É a primeira vez que essa honraria é concedida à Defensoria. Embora a gente possa até ter reservas a essa fórmula de estabelecimento de relações diplomáticas, fato é que para a Defensoria receber na pessoa de ser dirigente essa homenagem é interessante, é importante, acho que revela um pouco o respeito que o presidente do TJ, cujo mandato se estende até o final desse mês, tem a Defensora Pública Geral. Lembro, como o Davi falou, que hoje se realiza a abertura da Conferência Estadual de Defensoria Pública. A gente está no 4º ciclo. Eu acredito que mais de uma dezena de reuniões e dezenas de pré-conferências antecedem esse momento. Acho que, mais uma vez, é uma oportunidade para a Defensoria refletir sobre a forma como ela se relaciona com a sociedade civil, a forma como ela absorve a demanda, a forma como a sociedade civil também tem condições de trazer para nós, verbalizar, instrumentalizar os pontos sensíveis, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter um resultado interessante. A minha impressão pessoal, participando da comissão organizadora, é de que a cada ciclo nós temos um valor agregado, vamos dizer assim, em relação à metodologia e à compreensão desse momento. Então,
com muita satisfação. Eu convido os conselheiros para participarem da abertura, os que puderem participarem junto com os núcleos que se envolveram também de uma forma importante nos trabalhos de amanhã, que vão envolver os grupos de trabalho temáticos e a plenária na parte da tarde. Nessa linha ainda queria registrar a realização na semana passada do encontro estadual da Defensoria. Cerca de 190 colegas participaram desse encontro. Isso representa mais ou menos o número da soma dos pré-encontros civil e criminal e é com certeza o recorde de participação de colegas no encontro estadual. 8 teses, né, foram aprovadas e parabenizar, enfim, aos colegas e à EDEP pela organização que foi objeto de diversos elogios agora desse ápice do momento do encontro de defensores. Inicio, por fim, estabelecimento, a celebração de um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça nessa semana para regulamentar o pagamento das contas de consumo da Defensoria e também dos serviços de limpeza. Essa é uma pendência também que é anterior à criação da Defensoria, o TJ buscando o ressarcimento das contas de luz, de água e telefone. A gente sabe que na Defensoria parte dos telefones a gente já custeava, onde a gente tinha as linhas próprias, e em alguns poucos locais em que a gente tinha relógio de luz ou de água, nós efetuávamos esse pagamento. Essa pauta tem sido tratada desde a gestão do Celso Limonde na presidência do TJ, e nesse momento a gente conseguiu estabelecer uma fórmula bastante adequada em relação à metragem e o número de pessoas que ocupam os espaços que nós ocupamos no fórum, para dizer que também nós não estamos ali de favor, que nós pagamos a nossa luz, a nossa água, e, além disso, no termo de cooperação está estabelecido que serviços de limpeza, embora contratados pelo TJ, com base naquele caderno de serviços terceirizados da Paz Civil, o CAMITEC, a gente vai repassar o valor correspondente à metragem que a gente ocupa. Então, depois de várias tratativas e algumas gestões do TJ, a gente conseguiu encontrar a fórmula que seja justa e adequada para ressarcir o Poder Judiciário dessas despesas, que são ocasionadas, sim, pela nossa ocupação, de uma forma justa. E isso, por um lado, é importante para o Tribunal de Justiça, mas, por outro lado, também é muito importante para a Defensoria, para poder dizer que, na verdade, não está recebendo nenhum favor de luz, água, telefone ou limpeza nas nossas salas. Do ponto de vista da limpeza, isso é um avanço importante, porque ele vai nos permitir não fazer a licitação para salas de fórum. Algumas metragens muito pequenas sequer reclamavam a alocação de um funcionário de limpeza por meio período. Isso é um problema enorme, trazia o aumento de custo, nos trazia a necessidade de fazer licitação para cada salinha de fórum. Então, é importante também por esse sentido. Por fim, na verdade, eu queria aqui celebrar e fazer um registro, já que a sanção da Lei 1.221 de 2013 se deu no sábado, do momento histórico na consolidação da Defensoria Pública de São Paulo, que foi a sanção e a publicação do projeto de lei sobre a reclassificação dos vencimentos. Esse é um assunto que já foi debatido longamente no Conselho, na carreira. Eu soube que o Rafael Bessa trouxe, inclusive, considerações de homenagem a esse momento, mas eu queria reforçar um pouco o sentido simbólico e histórico dessa conquista. Acho que talvez tenha comentado com algum ou alguns dos conselheiros aqui, que na primeira reunião de trabalho que a Defensora Pública Geral, a primeira gestão Cristina teve com o Cláudio Leme, que eu tive a oportunidade de estar junto com a Mônica de Mello, a gente levou a pauta remuneratória, antes mesmo da posse dos aprovados no primeiro concurso,
porque naquela época nós já tínhamos uma diferença, uma discrepância remuneratória em relação à PGE de mais de 30%, dizendo que aquilo não se sustentava e que naquele período, inclusive, de transição, havia pessoas fazendo rigorosamente a mesma coisa, só que algumas optantes com o cargo de defensor pública, outras não optantes com o cargo de procurador de Estado e uma disparidade remuneratória de mais de 1/3 da remuneração. E o então governador Cláudio Lembo olhou para nós com o jeito habitual e ele disse a nós, vocês nunca mais irão ganhar como procuradores de Estado. É uma frase dura e difícil de ser ouvida de um governador de Estado na primeira reunião de trabalho. Aquilo, de fato, a gente sequer teve condição de noticiar para a carreira, porque seria propalar o desânimo geral em razão. Você não sabia? Não. Isso vai entrar no livrinho quando a gente escrever as memórias. E ele dizia que por conta de não termos mais a verba honorária, nós nunca mais teríamos uma valorização remuneratória como tínhamos na Procuradoria. E, para mim, em especial, é muito importante a simbologia desse momento, de 8 anos depois, a Defensoria ter um padrão remuneratório equiparado aos vencimentos base da PGE, o que não haverá retrocesso em relação a isso, que nos dá uma garantia de fato. Embora a questão remuneratória, eu sempre friso isso, seja um dos 10 pontos de pauta importantes para a Defensoria, ele é um dos 10 pontos de pauta importantes para a carreira e para a instituição. Nesse aspecto, eu acho que a gente nunca vai ter a confirmação desse vaticínio de que a Defensoria seria uma carreira menor, com conhecimentos semelhantes aos dos delegados de polícia e que nós não conseguiríamos avançar. Então, celebro, e mais do que celebrar esse momento importante, eu quero registrar o reconhecimento e agradecimento ao trabalho da Daniela para a obtenção desse reajuste. Acho que só a habilidade, que acho que é reconhecida por todos em relação aos relacionamentos externos da Daniela, a credibilidade, a consistência da atuação da nossa Defensora Pública Geral permitiu que nós conseguíssemos avançar nesse sentido. Passando para a ordem do dia, conselheiros, nós temos aqui alguma inversão ou exceção à pauta ser sugerida? Eu tenho pedido de inversão, mas para entrar no momento eu pediria você, porque acho que o 262 de 2013, para o governo geral, certamente vai encerrar de vista, então já para poder antecipar meu voto, se não houver nenhuma objeção, é o da proposta de deliberação visando a instituição, visando a transparência da sindicância, processos administrativos e demais expedientes correcionais existentes na instituição. Proposta do Conselho Consultivo de Auditoria, para a Auditoria Geral. Tem uma exceção, é uma O Thiago, né? Eu voto do fantasma. aderindo em parte aqui à proposta. Mas vou mandar para todos vocês agora o voto. Tem uma exceção também, no pedido de afastamento da curso, que está com o Rafael Vernaschi, que é do Thiago. Ele, na verdade, até indagou essa semana se a gente ia eliminar ou não. A gente tem utilizado esse critério de caminhar para o conselho também. Alguma outra sugestão de inversão ou exceção à pauta? A questão da adaptação das gratificações vai voltar à pauta, né? A gente ficou de acertar isso. Qual que é o número do processo mesmo? Não está na pauta. Não, esta pauta. Não está na pauta. Podemos. Tem alguns equívocos que a gente... Posso sugerir, então, que a gente trate desse processo do Rafael Vernaschi, que deve ser simples, depois do processo do Davi, e em seguida nós entramos nessa discussão, Luciano? Pode ser, conselheiros? Então, chama a pauta 354/2013, interessado Thiago Fernandes Seifer.
Assunto: pedido de afastamento para participar como palestrante do evento Oficina sobre a Advocacia Pública Ambiental e Congresso Internacional de Direito Ambiental, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2013. Relator, conselheiro Rafael Vernaschi, com a palavra. Declarações autos sobre o pedido de afastamento apresentado pelo defensor público Thiago Kostensaiter para palestrar na Oficina sobre a Advocacia Pública Ambiental e participar do Congresso Internacional de Direito Ambiental, Meio Ambiente no Judiciário, Desafios e Tendências, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2013, em evento promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, que ocorrerá no auditório do Conselho da Justiça Federal na cidade de Brasília. Conforme o prospecto do evento e convite formulado ao interessado pelo diretor do referido Centro de Estudos Judiciários, ministro do Superior Tribunal de Justiça Arnaldo Esteves Lima, o objetivo do evento é apresentar, entre aspas, panorama mundial dos maiores desafios teóricos da disciplina e, sob tal prisma, passar em revista não só as alterações legislativas mais recentes, em particular o novo Código Florestal, como também a rica jurisprudência federal e estadual do Brasil, a começar pelos precedentes mais marcantes do STJ. Fecha aspas. A oficina para a qual o interessado foi convidado a participar como palestrante ocorrerá entre as 15h45 e 19h30 do dia 9 de dezembro e também contará com a participação de Luciana Tavares Menezes, coordenadora-geral do Patrimônio e Meio Ambiente, Vladimir Garcia Magalhães, presidente da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, APRODAB, Guilherme José Urbim de Figueiredo, procurador do Estado de São Paulo, representante do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública (IBAP), e Carlos Vitor Andrade Bezerra, procurador-geral do Instituto Chico Mendes. É o relatório. O pedido foi formulado nos termos do artigo 1º da deliberação 27, de 5 de janeiro de 2007, acompanhado do prospecto do evento, com indicação da data de realização e conteúdo programático, justificativa do interesse na participação em face dos fundamentos de atuação e atribuições da Defensoria Pública e da pertinência com as atividades do interessado, manifestação do coordenador da respectiva regional, além de declaração do interessado de que nos dias de afastamento não será convocado para atividade no especializado do qual seja integrante e nem designado para exercício de atividade especial de dificuldade ou extra-ordinária. O pedido apenas foi protocolado e atuado no último dia 3 de dezembro e tendo em vista que o convite formal ao interessado apenas lhe foi enviado em 2 de dezembro. Analisando o pleito, verifico estarem presentes todos os requisitos necessários, notadamente a manifestação da respectiva coordenadora da regional, acerca da observância do limite de 2/5 de defensores em atividade na unidade do interessado durante o período solicitado de afastamento, bem como a clara pertinência entre os temas que serão debatidos no evento e as atribuições institucionais da Defensoria Pública. Sobre este último requisito, cumpre destacar que o interessado terá como objeto principal de sua palestra a abordagem da legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública em matéria ambiental. Também vale mencionar, apenas a título de registro, que já cessou o afastamento do interessado por um dia da semana para cursar doutorado na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, de tal modo que o afastamento ora pleiteado não será cumulativo aqui. Por todo exposto, nos termos do artigo 27, do artigo 1º da deliberação 27, de 5 de janeiro de 2007, voto pelo deferimento do pleito nos termos formulados, condicionando, contudo, o afastamento à renúncia de diárias e outras verbas indenizatórias nos termos do enunciado 2 de 2009 do Conselho Superior e conforme vem decidindo esse colegiado em situações análogas. Como voto. Em discussão? Não havendo considerações, submeto à votação. Os que estiverem de acordo com o voto do relator, permaneçam como estão. Então, aprovado o afastamento do colega Thiago para os dias 9 e 10 de dezembro de 2013, conforme o voto proferido pelo conselheiro Rafael Vernaschi. Chamo a pauta agora o processo de número 262/2013, interessado a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado, o assunto proposta de liberação do exame de instituição de transparência nas sindicâncias dos processos administrativos e demais expedientes correcionais existentes na instituição. Com a palavra o relator Davi Eduardo do Benefício. Beleza, eu fiz uma caminho para todos, já caminho para todos os conselheiros, o voto está acompanhado da minuta de deliberação e também de uma tabela comparativa, até seguindo a linha que já tinha sido adotada na proposta, mas comparando o texto atual com o texto apresentado pela ouvidoria e com o texto agora
encampado no voto aqui desta relatoria. Eu vou ler o meu voto. Processo número 262 de 2013, interessado à Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado. Todos já estão com voto na proposta de deliberação visando a instituição da transparência das sindicâncias, dos processos administrativos e dos demais expedientes correcionais existentes na instituição. Cuida-se de proposta apresentada pela Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, buscando seja instituída e normatizada, mediante deliberação deste Conselho Superior, a publicidade de todos os expedientes correcionais existentes na instituição, com destaque para as sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Baseado em parecer aprovado por seu Conselho Consultivo, folhas 4/31, a Ouvidoria Geral justifica a proposta essencialmente na necessidade de que, abre aspas, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo se alinhe não só aos preceitos constitucionais postos, mas também ao bem-vindo contexto nacional de real superação dos sigilos correcionais, questão tanto já superada em debate de mérito pelo Supremo Tribunal Federal, quanto pacificamente consolidada na prática rotineira de outras instituições de justiça, fecha aspas. Além do mencionado parecer, acompanha a manifestação da Ouvidoria Geral proposta de deliberação, folhas 32/35, e a respectiva tabela comparativa dos dispositivos os quais requer alteração, folhas 36/41, é o relatório. A proposta comporta acolhimento em termos, nos modos do que se exporá a seguir. 1. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo na era da transparência, balizas institucionais e legais. Introdução. Primeiramente, convém com muita admiração reconhecer a atuação da Ouvidoria Geral no que diz com a formulação de críticas e sugestões para o aprimoramento do serviço da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Mas, sobretudo, sua militância no que tange ao permanente melhoramento da interface entre essa instituição e a sociedade civil. A proposta da Ouvidoria Geral, de que trata os autos, consubstanciada essencialmente em parecer ofertado por um de seus conselheiros, guarda plena pertinência e coerência com os compromissos institucionais dessa Defensoria ao questionar a transparência das sindicâncias, processos administrativos e demais expedientes correcionais existentes na instituição. Resta saber, nesse esforço, o que está ao alcance deste Conselho. A efusividade e a combatividade do parecer, por vezes exageradas, são compreensíveis, envolvendo características próprias ao embate jurídico quando do pleiteamento de direitos. No entanto, algumas afirmações merecem especial atenção. Não é verdadeiro que, com relação à publicidade de seus atos, esta Defensoria tenha atuado de forma, abre aspas, acima de tudo, absolutamente retrógrada, distante da atualidade e da transparência que a sociedade atual exige dela e espera, fecha aspas. Folha 28. Ora, como se sabe, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, antes mesmo da promulgação da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, tem atuado de forma vanguardista para, no âmbito limite de suas atribuições legais, aperfeiçoar os meios de acesso dos cidadãos aos seus atos, processo de adaptação administrativo institucional que não acontece do dia para a noite. Exemplo disso é o portal Transparência, implementado institucionalmente antes mesmo da vigência da Lei 12.527 de 2011, por meio do qual a Defensoria disponibiliza em seu site institucional dados e valores acerca de sua execução orçamentária, compras e dispensas de licitação, contratos, gastos com pessoal, etc. Também é parte desse processo a edição das deliberações CSTP número 190, de 27 de agosto de 2010, e 277, de 5 de julho de 2013, que regulamentam a publicidade da leitura dos relatórios, votos, processos e sessões atinentes ao acompanhamento do estágio probatório para a confirmação na carreira de defensor público, bem como das reuniões de trabalho do Conselho Superior, respectivamente. Tampouco corresponde à realidade a afirmação do parecer de que, abre aspas, há muito, seja na magistratura, seja no Ministério Público, a questão do sigilo dos procedimentos disciplinares está superada e pacificada, fecha aspas, trecho de folhas 28. A questão do sigilo dos procedimentos administrativos disciplinares no âmbito da magistratura foi suscitada profundamente somente com a edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Resolução número 135, de 13 de julho de 2011, e apaziguada apenas com a decisão do Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2012, a DI 4638, relator ministro Marco Aurélio de Mello. No tocante ao Ministério Público, apenas em 28 de agosto de 2012 é que foi promulgada a Resolução número 89 pelo Conselho Nacional do Ministério Público, regulamentando a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, e a publicidade das sessões de julgamento da Administração Superior do Ministério Público. Aqui eu cito esse dispositivo da resolução, nota de rodapé. E, não obstante as regras e procedimentos ditados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, continua fazendo do sigilo a regra e da publicidade a exceção,
sobretudo no que se refere a sindicâncias e procedimentos disciplinares. Não é outra recomendação instituída pelo ato CGMP número 1 de 11 de janeiro de 2013, que disciplina os procedimentos de apuração em trâmite na Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo e o acesso às respectivas informações. Capítulo 5, aqui eu cito o trecho vou ler o trecho da resolução do ato do Procurador-Geral de Justiça, do Conselho da Corregedoria Geral do Ministério Público. Artigo 23. As informações pessoais relativas à intimidade, à honra e à imagem dos membros do Ministério Público, contidas nos prontuários e procedimentos internos, consideradas pela Lei 12.527 de 2011 como de acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se refiram, somente poderá ter autorizado a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal, ordem judicial ou consentimento expresso da pessoa a que eles se referirem, ou se houver interesse público preponderante. Artigo 24. O acesso a informações constantes de reclamação disciplinar e sindicâncias será assegurado apenas com a edição do ato decisório respectivo, sempre que este acesso prévio puder prejudicar a instrução, a tomada da decisão ou seus efeitos. O artigo 25 desse ato prevê: quando não for autorizado o acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa ou pessoal, é assegurado o acesso à parte não sigilosa, preferencialmente por meio de cópia, com ocultação da parte sob sigilo ou mediante certidão ou extrato. Artigo 26. O acesso a informações, determinados atos da reclamação disciplinar ou da sindicância poderá ser restrito às partes e seus advogados para a preservação da intimidade dos membros do Ministério Público, salvo se houver interesse público que justifique a publicidade de grifos nossos. Como se vê, a questão é relativamente recente e ainda carece de adaptação por diversos outros órgãos do sistema de justiça, estando longe de ser pacífica e uniforme. De maneira alguma se pretende, com a explanação acima, advogar contra o bem-vindo contexto nacional de real superação dos sigilos correcionais. Essa frase foi consta no parecer do Conselho Constitutivo, para usar as palavras da ministra Procuradora-Geral, as folhas 3 versos, ou se esquivar, fiando-se nos maus exemplos. O que se quer deixar claro, apenas, é que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, assim como diversas outras instituições públicas e do sistema de justiça, nunca fechou os olhos à concretização do direito constitucional de acesso à informação regulamentado pela Lei 12.527 de 2011, buscando desde então, de forma zelosa e gradual, adaptar-se normativamente aos ditames da referida lei. 1.2. A impossibilidade de descumprimento de lei supostamente inconstitucional. Mesmo que se estivesse diante de inconstitucionalidade normativa, como faz crer o parecer apresentado pelo Conselho Constitutivo da Ouvidoria Geral, não seria legítimo que este Conselho Superior, valendo-se de juízo particular e subjetivo de inconstitucionalidade, pudesse declarar inconstitucional determinado dispositivo legal, sob pena de inegável risco ao princípio da segurança jurídica. Tal juízo equivaleria a um controle repressivo de constitucionalidade, o que, como se sabe, é de atribuição exclusiva do Poder Judiciário. Se quaisquer, abre aspas, órgãos do Estado, independentemente de decisão judicial, fecha aspas, fossem competentes para, abre aspas, descumprir lei inconstitucional, fecha aspas, folha 29, trecho do parecer, como sugere o parecer, configurar-se-ia inequívoco conflito de competências entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, abalando o sistema de freios e contrapesos que justifica a repartição das funções estatais. Um infeliz exemplo, salto de infeliz exemplo, é o que permeia o objeto da ação direta de inconstitucionalidade número 4608 em trâmite no Supremo Tribunal Federal. A prevalecer o entendimento assentado no parecer, bastaria ao Conselho Superior da Defensoria de determinado Estado, exponte própria, decidir pela extinção da independência da Ouvidoria Geral, sob o argumento de que o regime de dedicação exclusiva do ouvidor geral, a vedação da escolha do ouvidor geral entre cidadãos não integrantes da carreira de defensor público, assim como determinadas competências atribuídas à ouvidoria geral, conforme autorizam respectivas leis orgânicas e a Lei Complementar Federal nº 80/94, estariam em desconformidade com os artigos 37, 2 e 5, 54, 24, 13 e parágrafo 1º da Constituição Federal, tornando-se desnecessário o ajuizamento da malfadada ação judicial. E aqui eu faço menção à ação judicial que versa sobre a inconstitucionalidade do caput e expressões do artigo 105b e da íntegra do artigo 105c da Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 94, com a nova redação trazida pelo artigo 10 da Lei Complementar 132, que foi ajuizada por um partido político que
comenta-se a partir de uma provocação de uma Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não bastasse ser indevida a possibilidade de que qualquer órgão público descumpra a norma por entendê-la inconstitucional, superando a presunção de legitimidade que emana da legislação, seria absolutamente temerária e incompatível com o Estado de Direito a adoção de tal postura, ainda que adotada por órgãos que ostentem autonomia administrativa e funcional, o que não lhes outorga a prerrogativa de controle de constitucionalidade das leis. A esse respeito, destaca-se a lição do professor Celso Ribeiro Bastos. Abre aspas. Mas indaga-se, qual o órgão competente para aferir a validade constitucional da norma? A rigor, poder-se admitir constituições que atribuíssem essa relevantíssima questão a qualquer um sujeito ao seu ordenamento, quer se tratasse de particular, quer de pessoa de direito público. Seria essa a solução mais concetânea com o direito, ao menos nos países sujeitos ao regime constitucional, porque, como já visto, a lei infratora das normas constitucionais não tem razão para ser aplicada. O espírito do sistema abane, impede que tenha eficácia justamente em nome do prestígio do texto constitucional, que é dotado de primazia e superioridade. Assim, nada mais razoável que todo aquele que se visse polido por lei dissonante dos ditames da lei magna a descumprisse. O texto constitucional poderia consagrar expressamente mesmo essa faculdade, definida a todos o texto constitucional poderia consagrar expressamente mesmo essa faculdade definida a todos de examinar a adequação da norma à Constituição e de descumpri-la em caso de concluir pela negativa. Tal sistema é inviável, nunca tendo sido adotado em parte alguma, por equivaler na prática à supressão quase que total da eficácia própria da lei. Diante da opinião de ocorrência de inconstitucionalidade da parte a quem a lei se dirige, o poder público se veria, na verdade, na contingência de demonstrar o contrário. Tal situação não permitiria ao direito cumprir a sua eminente função de garantidor da ordem, da paz, da tranquilidade, que se expressa na presunção de legitimidade de todo ato público em geral. Ao direito, por sua própria definição, incumbe regular eficazmente a vida social. Em nome do princípio da efetividade, ele recusa autoridade a qualquer um para descumprir suas disposições, em nome de eventual inconstitucionalidade, atingindo a referida norma. O direito empresta sua força coativa a tudo aquilo que provém, como pretensão da lei, do órgão específico criado para sua produção pela própria Constituição. A natureza imperativa do direito, sua vocação à regulação eficaz dos comportamentos humanos, seu fundamento na necessidade de harmonizar os conflitos de interesse, de fazer prevalecer a ordem e a segurança e evitar o caos, fazem com que ele acolha como regra jurídica válida toda aquela que reúna características mínimas, tais como a pretensão de ser uma lei e de ter provido do órgão competente. Estes atributos da norma são suficientes para que se insira no ordenamento. Ela é, por enquanto, constitucional. Por força da necessidade de ser efetivo, o direito passa por cima do princípio que a técnica jurídica impõe de somente acolher como norma jurídica aquela adotada segundo o disposto na norma superior, tanto do ponto de vista formal, como sob o aspecto material ou substancial. Esse é trecho do curso de Direito Constitucional da 12ª edição, editora Saraiva, páginas citadas. 1.3. A publicidade como princípio constitucional da administração pública e a Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação. Bem se vê que o princípio da publicidade, também chamado de princípio da transparência, foi expressamente elencado pelo Constituinte, juntamente com legalidade, impessoalidade e moralidade, para inspirar todo o modo de agir da administração pública. Assim, no intuito de conferir aos cidadãos a possibilidade de aferir ou não a legalidade dos atos administrativos e o grau de eficiência de que se revestem, a Constituição Federal tratou do princípio da publicidade essencialmente nos seus artigos 5º, incisos 10, 20, 33, 60, 37, parágrafo 3º, inciso 2º. A Constituição do Estado de São Paulo encaminhou no mesmo sentido, dedicando seus artigos 4º, 111 e 114 à publicidade dos atos da administração. Este último dispositivo, o terceiro, inciso 2, é claro ao relegar a lei inferior, ao 37, parágrafo 3º, inciso 2, é claro ao relegar a lei inferior à normatização do acesso pelos cidadãos aos atos administrativos. Leia-se, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 2, o acesso dos usuários a registros administrativos
e informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, 10 e 33. Conforme já amplamente explorado no parecer juntado pela Ouvidoria Geral, a concretização do princípio da publicidade, materializada na garantia do direito de acesso a informações públicas como regra geral, é um dos grandes mecanismos da consolidação dos regimes democráticos. O acesso à informação pública, além de indispensável ao exercício da cidadania, contribui para a promoção da ética e da ampliação da transparência no setor público. Não obstante a sagração constitucional em 88, apenas com o advento da Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, em 18 de novembro de 2011, é que, em cumprimento do dispositivo acima transcrito, sobreveio regulamentação unitária e sistemática acerca do tema, norteando a relação entre Estado e cidadão no que diz com o acesso a documentos e informações da administração pública, e situando, nesse contexto, limites e direitos e deveres de ambos. Esse artigo 4º, a regulamentação estadual da Lei de Acesso, no nota de rodapé. Confira-se a respeito de esclarecimentos de José dos Santos Carvalho Filho. Abre aspas. Não se deve perder de vista que todas as pessoas têm o direito à informação, ou seja, o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo, com exceção das situações resguardadas por sigilo. Esse é o mandamento constante do artigo 5º, 33 da Constituição Federal. A administração pública cabe dar cumprimento ao dispositivo como forma de observar o princípio da publicidade. Complementando o conteúdo do aludido direito, previu a Constituição o direito de acesso à informação, por meio do qual se deve viabilizar o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, desde que respeitados o direito à intimidade e à vida privada e às situações legais de sigilo. Para dar concretude a todos esses mandamentos constitucionais, foi promulgada a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, com incidência sobre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, que passou a regular tanto o direito à informação quanto o direito de acesso a registros de informações dos órgãos públicos. Grifos nossos, citação do Manual de Direito Administrativo, 16ª edição, São Paulo, Editora Atlas, 2013. Dessa forma, finalmente foram estabelecidas diretrizes concretas para se assegurar o direito fundamental de acesso à informação, restando autorizada aos órgãos públicos, por conseguinte, a definição de regras específicas para a perseguição das orientações ditadas pela novela lei. Artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei, artigo 3º da Lei 12.527. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. 1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. 2. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitação. 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. 5. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Frise-se que o sigilo, entre aspas, não é o único objeto da lei, nem foi por ela ou por qualquer outra normativa revogado ou extirpado do ordenamento jurídico brasileiro, mas sim ressignificado e disciplinado, adquirindo a mais atualizada interpretação constitucional. Cito aqui, sugiro conferir o capítulo 6 da lei, que é das restrições de acesso à informação. Logo, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 988 de 2006. No entanto, é necessário que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos moldes do que fez o CNJ e o CNMP, como bem destacou o parecer, subordine todos os seus procedimentos às diretrizes estabelecidas pela Lei de Acesso à Informação, editando normativas para adaptar as já em vigor, bem como criando novos regulamentos. 2. Da regulamentação das diretrizes legais. A Lei de Acesso à Informação estabelece inúmeros procedimentos, a fim de que suas orientações sejam implementadas, como, por exemplo, o conteúdo das informações disponibilizadas por meio do site institucional. Artigo 8º. Como se processarão os pedidos de acesso à informação, o recurso no caso de deferimento a esse acesso. Artigos 10º e seguintes da lei. Procedimento para classificação, reclassificação e desclassificação das informações quanto ao grau e prazo de sigilo. Artigos 23 e seguintes da lei, entre tantos outros. Acabar a revisão, adaptação e sistematização de todos os procedimentos de tratamento da informação a serem adotados por essa defensoria, produção, concepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão,
distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação e controle da informação, conforme o artigo 5º, inciso 5º da lei em tela, certamente demandará estudo aprofundado pelo Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, órgão criado no âmbito da Defensoria Pública Geral com o objetivo de conferir efetividade à Lei 12.527 de 2011. Por esse motivo, e considerando a especial provocação da Ouvidoria Geral com relação ao levantamento do sigilo das sindicâncias de processos administrativos disciplinares, sugere-se, nesse primeiro momento, e tal qual consta na proposta apresentada, sejam revistos, à luz da Lei 12.527 de 2011, tão somente o regimento interno deste Conselho e o regimento interno dos servidores, deliberação CSDP número 1 de 2006 e 111 de 2009, pois são eles que disciplinam os processos administrativos disciplinares em face de defensores e servidores. Em momento posterior, mas não distante, tudo quanto se relacionar ao acesso à informação no âmbito dessa defensoria deverá ser normatizado de forma una e sistemática por este Conselho, em conformidade com os ditames da referida legislação. Convém que a normativa interna, contemple, no âmbito da Corregedoria Geral da Defensoria Pública, análise discricionária dos casos que, excepcionalmente, possam ter a publicidade restrita, considerando de forma motivada situações em que o gravame e a imagem e a honra da pessoa processada, ainda sob garantia da presunção de inocência, possam superar, em termos de importância, o valor do princípio da transparência, conforme as hipóteses previstas genericamente pela Lei 12.527 de 2011. Nesse sentido, e aqui já começam algumas conclusões do meu voto, nesse sentido, não se demonstra razoável que os processos possam ser de livre consulta antes da decisão final, seja ela sancionatória, seja pelo arquivamento do feito. As sessões devem ser públicas, mas a tramitação dos feitos que enseja uma análise tão somente parcial e fragmentada do seu conteúdo informativo deve, salvo melhor juízo, ficar restrita aos membros do Conselho, às partes e seus representantes legais, entre as quais se inclui o eventual autor da representação que possa ter ensejado o procedimento. Nessa mesma linha, em direção consagradora de princípio defendido pela instituição, convém que os nomes das pessoas que respondem a processo administrativo disciplinar até o trânsito em julgado administrativo de decisão sancionatória ou que tenham ensejado arquivamento sejam apenas identificados pelas iniciais, sem prejuízo, repita-se, da publicidade dos atos que ocorrem em sessão do Conselho, sejam eles decisórios ou fruto de diligências determinadas pelo órgão, inclusive a própria sessão de julgamento. Tal medida, embora não impeça a publicidade, assegura a atenuação do efeito penalizador do próprio procedimento. Por fim, embora não seja indispensável, uma vez que a Lei 12.527 de 2011 adquiriu a condição de norma legal regulamentadora do preceito constitucional da publicidade, entende-se conveniente que a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado possa ser atualizada, razão pela qual se propugna para que este Conselho encampe proposta de emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 26 de 2012, entrando na Assembleia Legislativa do Estado, com vistas à atualização normativa. Pelo exposto e utilizando-se da atribuição que lhe confere o artigo 31.3 da Lei Complementar Estadual número 988 de 2006, voto no sentido de que este Conselho Superior da Defensoria Pública edite deliberação nos moldes a seguir apresentados, determinando, de forma genérica, a observância da publicidade das sessões de julgamento e das decisões conclusivas como preceito geral e do sigilo como exceção, no tocante aos procedimentos disciplinares que tramitem nesta Defensoria. 2. De forma específica, as alterações apontadas nos regimentos internos deste Conselho e no dos servidores. Integra o presente parecer, além do minuto de deliberação, tabela comparativa que faz a correspondência entre os dispositivos originais e as propostas de alteração da Ouvidoria Geral e deste conselheiro. Só para resumir aqui aos conselheiros, talvez não seja necessária a leitura da minuta, qual que é a diferença que é feita agora na proposta apresentada? Todas as sessões de julgamento